sua vida. Amém. Da maneira que eu falei que o Senhor tem um propósito, eu fui reparando, na hora que o Davi foi falando, Davi estava falando de propósito, e eu falei assim, gente, é isso aí, a minha introdução é essa, e o Davi já começou ela. Aí na hora que o Zequinha subiu com o jeitinho dele, aí foi falar o negócio da oração, aí nós todo mundo começamos a rir, ficou bem descontraído, eu falei, Senhor, como é engraçado que muitas vezes a gente se limita, a gente acha, não, Deus não vai poder me usar. Só que a palavra que nós mais temos falado nesses últimos dias e a visão que Deus tem dado para a geração eleita é que nós somos uma igreja com propósito. Nossa igreja nasceu no coração de Deus. E é o que a gente tem mais falado para todos. Claro que todas as igrejas nasceram com propósito. Nós cremos isso. Porque existe tanto tipo de gente, todas as igrejas que nascem é para poder servir a todos. Amém? Amém. Só que o que Deus estava falando no meu coração era precisamente isso. Como nós nascemos com propósito. E muitas vezes é o que a gente mais vai falando ao povo. A gente vai falando, você nasceu com propósito. Você tem um propósito. Você tem que tentar descobrir o motivo por qual você nasceu. Por que você está nessa terra? Será que você foi um erro de cálculo dos seus pais? Não. Deus tinha um plano perfeito quando Ele escolheu que você viesse a essa terra. Vocês concordam comigo? Amém, isso vai facilitar então essa noite, porque todo mundo na mesma página. Só que é engraçado que eu estava falando com Deus, eu falei, Deus, por que é tão difícil, às vezes, a gente, mesmo sabendo que a gente tem um propósito, que nascemos com propósito, a gente conseguir entrar no propósito que Deus tem nas nossas vidas. E aí, é engraçado que na terça-feira pela manhã, a gente ia para a reunião dos pastores, e foi a palavra que surgiu no meu coração, foi vivendo com as lembranças de um fracasso. Que a maioria de nós que estamos dentro da igreja, nós vivemos com lembranças de fracassos. De coisas que aconteceram na nossa vida, que veio nos marcar de tal forma, que muitas vezes até ouvindo que a gente nasceu com propósito, a gente não consegue assimilar essa palavra propósito com a gente mesmo. Identificar com a gente pessoalmente. Eu nasci com propósito. A gente até fala, irmão, você nasceu com propósito. E a gente acredita, o irmão nasceu com propósito. Mas às vezes a gente fala assim, irmão, você nasceu com propósito. Aí você fala, que bom. Aí alguém chega para você, por que você nasceu, irmão? Aí a gente fica parado. Gente, sabe uma coisa, eu nunca parei para pensar nisso. A gente ouve, mas na hora de entender os nossos fracassos do passado, eu acredito é o que se torna um bloqueio para que a gente acredite no que Deus tem nas nossas vidas. Um pastor certa vez falou que é bom a gente começar bem, mas é melhor ainda a gente terminar bem. O problema que acontece é o que acontece no meio. Né? Eu estava até lendo um livro do T.D. Jakes que ele é sobre maximizing the moment, né? Fazer o máximo de cada momento da sua vida. E ele toca precisamente sobre isso, que ele foi no cemitério e ele estava vendo que nas tumbas de todo mundo tinha uma data de nascimento e a data que eles morreram. E ele falou assim, é interessante que quando uma pessoa nasce, quando ela morreu, não determina quem essa pessoa é, mas é precisamente o que foi feito naquele tracinho no meio, aquilo é que determina quem você é e se você cumpriu o seu propósito. Se você realizou o que Deus tinha na sua vida. Hoje eu quero que todos nós saímos daqui entendendo que nós somos hoje o que foi semeado na nossa vida ontem. E amanhã nós só vamos ser o que nós semearmos hoje na nossa vida, o que nós determinamos hoje. Se você entrou aqui nessa noite e você ainda não conseguiu entrar no seu propósito, eu acredito que Deus te trouxe aqui porque Ele está querendo sarar, curar, né? Igual o irmão Zequinha estava cantando. Deus está querendo curar certas áreas das nossas vidas. Porque se a gente não for curado disso, nós não vamos conseguir entrar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Convido a todos para abrir a palavra do Senhor em Provérbios 4, 23. E eu quero te mostrar uma das primeiras estratégias para que a gente possa entrar no nosso propósito. A palavra do Senhor, ela dá um conselho, que é acho que um dos conselhos mais sábios que existe na Bíblia, que é o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração,
porque dele depende toda a sua vida. Se você não guardar o seu coração, as coisas que vão surgindo, que vão nos machucando, né? Tem situações que vão surgindo, isso é que vai determinar se você vai conseguir atingir o propósito da sua vida. A palavra diz o quê? Guarde o seu coração. Isso quer dizer que você tem que fazer tudo no seu alcance, para que o seu coração não seja marcado e atingido. E mesmo assim é difícil, porque nós temos um inimigo que faz questão de marcar a nossa alma. Desde o momento que a gente foi gerado no ventre materno, muitos de nós o inimigo já tentou destruir já a nossa visão, porque já desde o ventre alguns de nós já fomos rejeitados. Alguns foram rejeitados ao nascer, talvez você não nasceu homem, seu pai queria um macho para segurar o nome da família e você nasceu mulher. E isso causou uma rejeição no seu coração. E a palavra de Deus diz o quê? Vamos guardar o nosso coração, porque a palavra está nos dando exatamente a chave que nós precisamos nessa noite. Ah, pastor, mas o que fazer se o meu coração já foi marcado? Há uma esperança. Nós temos como seguir adiante, ser curados dos nossos traumas e entrar no propósito de Deus. Amém? E sair dessas lembranças de fracasso que nós temos na nossa vida. Eu também queria ler um outro versículo, para quem está anotando aí, Marcos 7, 21. Que diz por que nós devemos guardar o nosso coração. A palavra diz que é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios. Tudo inicia no coração. Mas o que é o coração? Muitas pessoas, quando você fala o coração, eles pensam naquele órgão ou num desenhozinho de coração. O nosso coração é precisamente a nossa alma, é o lugar onde estão os nossos sentimentos. Então a palavra está nos dando um conselho que nós devemos guardar os nossos sentimentos, evitando que certas coisas venham nos atrapalhar. Como eu falei no começo, o maior problema que nós temos com isso é porque nós temos um inimigo que está nos afligindo a cada instante. Vocês estão comigo? Todo mundo aqui passa por tribulação, não é verdade? Amém. E é isso que nós temos. Nós estamos lutando com esse inimigo diariamente, porque ele faz questão de trazer certas lembranças, de trazer certos fracassos nas nossas vidas. E se nós não protegemos a nossa mente, o nosso coração, de certas lembranças do passado, nós não conseguimos superar aquilo que já aconteceu na nossa vida. Isso se torna como uma corrente, né, em volta do nosso pé, se torna uma sombra, né? Parece que a gente está andando e de repente tem uma sombra andando atrás da gente, que toda hora que a gente dá uma olhadinha, gente, nossa, mas eu não posso entrar no propósito de Deus, porque eu já falhei. Eu não posso entrar no propósito de Deus porque eu não consigo. Eu sei que todos nós, mesmo se não falamos, todos nós já tivemos pensamentos de não sermos capazes de realizar uma obra, de não sermos capazes de fazer uma coisa, às vezes, tão simples como uma oração. E quantas vezes, às vezes, o pastor vira e fala, irmão, fulano de tal, faz uma oração. E a gente parece, meu Deus, eu vou morrer, eu vou fazer uma oração, não sei o que falar, o que eu vou... Quando é uma coisa tão simples, que é apenas falar com Deus. Mas devido a gente se limitar, devido a fracassos do passado, frustrações que vieram muitas vezes atrapalhar a nossa autoimagem, a gente não consegue entrar nos propósitos de Deus. Muitas vezes nós até achamos que nós podemos começar de novo, mas aí a gente vem o pensamento que não, mas eu vou falhar. Para que eu vou tentar? Nem vou tentar, porque eu vou falhar. Eu sei que eu sou assim, eu não sei se todo mundo passa pelas mesmas coisas, mas eu passo por isso. Às vezes, quando o PJ fala assim, não, você vai pregar hoje, eu falo assim, misericórdia, não vou... Ah, eu não sei, deixa eu ficar orando, deixa eu ver se a mensagem vem, se a palavra vem. Aí, em cima da hora, às vezes, eu pulo fora. Eu falo assim, não, amor, não deu, Deus não deu uma palavra, não tem condições, não tem possibilidades. Aí, ele já começa a rir e ele já entende e já não fala nada. Só que é engraçado que no começo do mês passado, no final do mês passado, o irmão Rogério me procurou. Ele falou, pastora, você vai trazer a palavra. Aí eu, amém. Falei assim, como toda boa líder, né? Eu tenho que dar um exemplo. Eu não posso virar e falar assim, irmão, não sei, sabe? Tem hora que fala de ter que pregar e me dá
Às vezes eu estou bem, não vou pregar assim, vou levar a palavra de Deus, porque a gente está cheio de palavra, não tem ninguém aqui que não tem alguma coisa para oferecer para alguém. Mas na hora que você é colocado na situação, muitas vezes você decide, não consigo. Devido a quê? Fracassos do passado. Tudo veio de um começo, tudo aconteceu há algum tempo na sua vida que te marcou de uma maneira que você acha que você não consegue. Só que eu vim te dizer que você consegue. Você não precisa viver dos fracassos do seu passado. Hoje, o Senhor estava falando no meu coração quando eu estava estudando, e Deus estava falando assim, Mara, eu vou sarar as lembranças de muitas pessoas. Isso não quer dizer que Deus vai apagar as suas lembranças, não. Nós não somos doidos quando a gente vira crente, que dá uma amnésia e novas são todas as coisas. Não. A Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, que nós somos novas criaturas. Isso quer dizer que o nosso espírito é recriado. Porém, a nossa alma, o lugar onde tem as nossas emoções, isso não é recriado. E nós, mesmo aceitando a Jesus, nós temos que viver, muitas vezes, com os traumas e as coisas que nós temos dentro de nós. E as coisas que vêm nos limitar e atrapalham que a gente entre no propósito de Deus para a nossa vida. E é engraçado que eu estava estudando e eu falei, Deus, mas é difícil a gente conseguir entender que nós temos certos problemas. Às vezes a gente até reconhece, não, realmente eu fiquei traumatizada nessa área, mas é a gente conseguir sair do círculo vicioso que a gente já se acostumou. A gente sabe aonde que tem que mudar, mas a gente não consegue mudar. E nessa noite o Senhor falou que vai sarar isso. Ele vai nos dar forças para poder vencer. E uma estratégia que Deus estava me dando foi a seguinte, que foi a mesma coisa também que eu tinha lido há um mês atrás naquele livro que eu mencionei. Que Deus falou que muitas vezes a nossa vida é completa de fragmentos, né, de memórias. Por exemplo, uma coça que você tomou do seu pai. Isso não foi a sua vida inteira. Isso foi apenas um fragmento da sua vida. Agora, você não pode julgar o seu pai como um pai ruim só porque ele te deu uma coça. Só que aquela coça te marcou tanto, quando você apanhou aquilo te marcou tanto, que às vezes quando você vai parar para lembrar da sua vida, você vai lembrar do seu pai, o que é que você lembra? Da coça. Só que você esqueceu do abraço, do beijo, de tudo de bom que possa ter acontecido. A maioria da gente, a gente lembra das coisas negativas. Tem pessoas que já lembram só das positivas, que bloquearam a mente para não concentrar no negativo. Só que o Senhor estava ministrando no meu coração. Isso são apenas fragmentos da nossa vida. E se você conseguir entender que o fracasso que você passou no seu passado é apenas um fragmento da sua vida, que isso não é a sua vida, isso não é o propósito da sua vida. O T.D. Jakes explicou no livro dele algo simples assim, um fragmento a gente pode comparar como um copo de água. Um copo de água, o que é um copo de água? Um copo de água a gente toma ele rapidinho, questão de minutos, ele é rápido. Agora, a nossa vida, na verdade, é um oceano. O problema é que nós limitamos as nossas memórias a fragmentos e nós não conseguimos ver que ainda tem um oceano para a gente viver, que ainda tem tanta coisa para vir pela frente, tem tanta água para a gente conquistar ainda, porque nós nos limitamos àquele copinho de água que marcou tanto as nossas emoções, que marcou tanto a nossa alma, que nos marcou o ponto da gente achar, eu não vou conseguir cumprir o que Deus tem na minha vida. É até bonita as palavras que o pastor fala, que os líderes falam quando eles vão na frente. Você nasceu com propósito. Fala para o seu irmão e todo mundo. Você nasceu com propósito. Nossa, isso é tão lindo, me soa tão lindo. Gente, hoje é o dia de você entender. Você nasceu com propósito. Não foi só o seu irmão que nasceu, você nasceu. Na palavra do Senhor, a Bíblia deixa várias pessoas que nós vemos que eles viveram uma vida, mas eles tiveram que superar fracassos do passado deles, erros que eles tiveram na vida deles. Mas eles tiveram que, mesmo assim, levantar a cabeça e seguir adiante para ver o que Deus tinha na vida deles para realizar. A primeira pessoa que eu quero mencionar nessa noite foi Moisés. Quem não conhece a história de Moisés, né? Um bebê que nasceu com propósito. Vocês concordam comigo que ele nasceu com propósito?
Nós conhecemos a história, né? Que ele nasceu, o povo dele era escravo lá no Egito. A mãe colocou na cestinha o Moisésinho e Deus cuidou dele, né? Todo mundo, ele foi criado depois pela filha de Faraó. E ele foi educado no palácio. Se você quiser ir lá em Atos 7, de 22 a 34, ele conta um pouco mais sobre a vida de Moisés. Ele vai falando de como ele foi criado no palácio. Ele foi educado por Faraó. Só que aos 40 anos, ele descobriu que ele não era egípcio. Aos 40 anos, engraçado, vamos entrar nos 40 dias de propósito. Aos 40 anos, ele entendeu que ele nasceu com propósito. Ele não tinha nascido para estar dentro do palácio dos egípcios. Ele tinha nascido porque ele ia libertar o povo, Atos 7, 22 a 34. Ele ia libertar o povo daquela escravidão. Ele tinha nascido com propósito. Só que no decorrer disso, quando ele descobre que ele é israelita, se você quiser ler, vocês podem ler em casa, né? Eu vou contar. Ele nasceu com propósito. Ele chega um dia e ele vê que o egípcio está maltratando de Israel. Desculpa, gente, estou perdendo meu português. Gente, é para rir, né? Por amor de Deus, né? Nós estamos em família, né? Aí ele vê que estão maltratando, nisso ele fica nervoso. A palavra de Deus diz que quando ele fica nervoso, ele vai e ele mata o egípcio. Ele mata o egípcio, pronto, tenta esconder tudo. Um dia ele vê 2 israelitas discutindo, e os 2 israelitas viram para ele e falam assim, mas o que você vai fazer? Você vai matar a gente igual você fez com o egípcio? Aí, de repente, Moisés foge para o deserto. Porque eu acredito que naquele momento, Moisés deve ter pensado, gente, como é que eu posso ter nascido com propósito? Porque certamente a mãe dele é a que tinha cuidado dele. Embora que ele era filho da filha de Faraó, né? A mãe dele tinha educado ele, ensinado ele, que ele tinha nascido com propósito. Só que eu acredito que quando ele matou aquele egípcio, ele chegou um momento que ele acreditou, acabou. Como é que eu vou me levantar de uma situação dessa? O tanto que Deus teve que o levar para o deserto, porque lá no deserto é que ele ia ter a experiência com a presença de Deus face a face. É ali que Deus ia falar para ele, tira as sandálias dos seus pés, porque isso é lugar santo. Foi ali que Deus o chamou e Deus falou, você vai voltar para o Egito, porque mesmo você fracassando no seu passado, eu continuo tendo um propósito na sua vida. E a gente também pode aprender com a vida do rei Davi, né? Muitas pessoas gostam de usar ele, coitado do rei Davi, que foi um grande adorador, mas ele sempre vai ser lembrado pelo fracasso do erro que ele teve com Betseba. Né? A Bíblia também, como vocês conhecem a história, né? Que ele deveria estar na guerra junto com os seus soldados. Vou só dar uma pincelada nas histórias, só para refrescar a memória, e em caso tiver alguém que ainda não conhece. Amém? A palavra diz que ele deveria estar na guerra com os seus soldados, mas ele decidiu ficar em casa. Em casa não era o lugar para o rei. O lugar do rei era junto com o exército na guerra. Só que ele diz que ele estava passeando lá no pátio do palácio quando ele viu uma mulher encantadora, né, Betseba, tomando banho ainda por cima. E ele, em vez de desviar o olhar, não, ele gostou do que viu e continuou olhando. Só que a palavra nos conta que ele chegou para um dos seus servos e perguntou quem era aquela belezura, né? E o servo logo falou, essa é a esposa de Urias, o teu servo. Em outras palavras, não olhe, não toque, não vai lá, ela é casada, cai fora. Só que o rei Davi já tinha deixado o coração dele ser incendiado, né? Ele não guardou o seu coração. Ele já tinha deixado o coração dele encher de ardor por aquela mulher e ele mandou chamá-la. A palavra de Deus diz que ele vai, se deita com ela, ela fica grávida. Como se já não fosse suficiente, né? A história já horrível. Mas o rei Davi descobre que ela está grávida, manda chamar o esposo na batalha. E ele começa a pensar, como é que eu vou fazer? Ele falou, pronto, eu vou chamar Urias e vou falar para Urias ir para casa. Certamente, quando ele chegar em casa com aquela mulher maravilhosa que ele tem, ele vai se deitar com ela. Pronto, resolvido o problema, vai achar que o bebê é dele e acabou. Eu fico livre de alguém descobrir o meu fracasso. Só que Urias, sendo um soldado tão fiel ao seu senhor, ele não foi para casa. Ele ficava na porta do palácio.
E mesmo assim o rei Davi mandou várias vezes, tentou, mas o homem não ia. O homem era fiel. E é o que eu achei mais triste dessa história. Eu falei, gente, que coisa triste. Como é que Davi devia estar se sentindo? Porque se Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, eu imagino como é que devia estar o coração desse homem. Porque ele tinha falhado, ele tinha pego a mulher, e logo do soldado que era o mais fiel, aquele que era capaz de dar a vida por ele. Aí, só que o homem não obedecia. E o rei Davi, querendo esconder o seu fracasso e o seu erro, manda colocar Urias na frente da batalha, porque ele sabia que ele seria ferido e morreria naquela guerra. E foi exatamente o que aconteceu. Logo depois da morte de Urias, nós conhecemos que Davi pega Betseba como sua esposa, leva ela para o palácio, casa com ela, e pronto, acha que a solução é essa. Só que ele, mesmo assim, tentava esconder o seu fracasso. Ele tentava esconder aquilo que atrapalhava ele de realizar o seu propósito. Até que chega o dia que o profeta vai diante de Davi e confronta o seu erro. Só que nós podemos ver com isso que o rei Davi se arrepende. E só mesmo ele fracassando, não quer dizer que ele não chegou a cumprir o seu propósito. Mesmo assim, o nosso Deus, o Deus da segunda chance, ele deu uma nova chance para o rei Davi. E o rei Davi continuou sendo o rei sobre Israel. Foi um dos melhores reis que a Bíblia teve, que diz, foi o rei Davi. E mesmo assim, ele é conhecido hoje como um homem segundo o coração de Deus. Eu sei que muitas pessoas acham isso estranho, mas um homem que cometeu adultério, que mandou matar o marido da mulher, tentou enganar, como é que ele pode ser um homem segundo o coração de Deus? É assim que Deus o chama. Porque Deus conhecia o coração de Davi e sabia que aquele fracasso não era quem Davi era, não era quem Davi nasceu para ser. Ele sabia que apesar daquele fracasso, aquilo não ia determinar quem o rei Davi iria ser. Ah, mas pastora Simara, você só está dando exemplos do Velho Testamento. Então eu vou dar um do Novo Testamento. Prometo que eu não vou demorar. No Novo Testamento a gente vê o discípulo Pedro. O discípulo Pedro, ele foi muito criticado, pela maneira dele, o caráter dele forte, explosivo, E a gente vê que Pedro nasceu com propósito. Ele nasceu com um chamado de liderança fortíssima. Deus tinha o escolhido. Eu acredito, falo assim, gente, é engraçado, que Pedro, tudo ele tomava frente. Foi igual quando Jesus virou para ele nascer, Jesus fala, que ele fala que nunca, nunca eu te negaria. E Jesus olha para ele e fala assim, hoje mesmo, antes do sol se pôr, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele não aceitava, eu sou capaz de morrer por ti. O tanto que na hora que eles foram pegar Jesus, o que Pedro fez? Pula com a espada e corta a orelha lá do soldado. E Jesus olha para ele, não Pedro, as coisas não são assim, não é a força. Mas Pedro era aquele jeitão e tal. Eu posso, na minha força eu consigo. Só que ele chega um momento que antes do sol se pôr naquele dia, ele nega Jesus 3 vezes. Se você quiser anotar, isso está em João 18, é o versículo 17, o 25 e o 27. É as 3 vezes que ele negou Jesus. E é engraçado que eu imagino como o coração de Pedro ficou. Na hora que ele escutou o galo cantar, ele deve ter se lembrado das palavras que o mestre tinha falado. E o fracasso que aquilo deve ter trago ao coração de Pedro, deve ter falado para ele, você está vendo? O momento que ele mais precisou de mim, eu não tive lá. Eu neguei ele, falei que eu não conhecia, que eu não era um deles. Ele que se fazia de tão forte, que discutia, que falava, nele fracassou. E aquilo ali deve ter sido uma das coisas mais difíceis para Pedro ter que lidar. O tanto que a gente vai ver depois em João 21, Jesus tratar de curar a Pedro. 3 vezes que Jesus vira para Pedro a primeira vez, e Jesus fala assim, Pedro, você me ama? Aí ele, claro, Senhor, te amo. Aí Jesus dá mais um tempinho e Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro novamente, claro, Senhor. Aí Jesus, na 3ª vez,
pelo que os estudiosos acreditam, Deus tinha preparado o palco, como se fosse a mesma coisa. Estava a fogueira, estava tudo preparado para que Jesus trouxesse a terceira vez. E Jesus vira para ele na terceira vez, e olhando para ele, e fala, Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro abaixa os seus olhos, e ele diz o quê? Senhor, tu sabes. Tu sabes. Porque o Senhor sabia, naquele momento, o Senhor, quando virou para ele, falou assim, então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava falando para ele, não só apacentando minhas ovelhas, ele estava falando, filho, esquece as 3 vezes que você me negou, esquece esse fracasso, porque 3 vezes eu estou te dizendo, apacenta as minhas ovelhas. O teu fracasso não pode determinar o teu propósito. E isso foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E, Simara, as pessoas têm que entender que eles não podem viver das lembranças do seu passado, dos seus fracassos. Hoje é uma noite de você parar de olhar para o fragmento, olhar para o que te limita. Ah, mas eu aceitei Jesus e eu falhei, eu desviei dos caminhos de Deus. Ah, nunca mais as coisas vão ser igual. É mentira do diabo. O Senhor pode restituir, sabe, uma coisa vai ser melhor, porque a Bíblia diz que Ele restitui 7 vezes mais. Então você não precisa ficar limitado ao fracasso do seu passado. É exatamente isso, é passado. Quem vive de passado é museu, não é isso que eles dizem? E é isso que nós temos que entender e colocar isso dentro de nós. Só que para a gente conseguir cumprir os nossos propósitos, nós temos que entender 5 coisas, eu anotei 5 coisas que nós temos que entender. Então, hoje vocês vão ter que sair daqui com isso guardado no coração. Quem tiver uma caneta vai anotar. Primeiro, em Romanos 8:1, a palavra de Deus diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você decidiu abandonar esse fracasso, esquecer desse passado, a Bíblia diz que não há mais condenação. Não tem nada que impeça você de entrar no propósito que Deus tem na sua vida. Nada. De acordo com a palavra. Se você acredita na palavra, você tem que acreditar nisso. Segundo, em Colossenses 3:2, a palavra nos dá um conselho. Mantenha a sua mente nas coisas que vêm do alto. Se a gente conseguir manter a nossa mente, lembra, a nossa mente contém o quê? É o campo de batalha, não é verdade? Então, se a gente conseguir manter a nossa mente, o nosso campo de batalha nas coisas que vêm de Deus, nós vamos ser vitoriosos, nós vamos conseguir alcançar e entrar no nosso propósito. Terceiro, em Efésios 4:27, a palavra é bem clara, não dê lugar ao diabo, nem com pensamentinho. Se ele vier com um pensamento pequeno, ah, você não vai conseguir. Você lembra da última vez que você tentou cantar? Porque eu estou compartilhando isso porque isso foi o que o inimigo fez comigo por muitos anos. Eu, quando era criança, eu lembro que a professora do Ministério Infantil ensaiou as crianças e era a Roberta, a Deb e eu, cada uma tinha a sua estrofe que era para cantar. E eu lembro que na hora de eu cantar me deu um branco e eu esqueci. Eu cantava a música do avesso, mas nem que você quisesse eu cantava dormindo, acordada, sentada, deitada. Mas na hora, na igreja, com tanto nervosismo, eu esqueci. E eu lembro que eu fiquei parada olhando para a congregação e olhava para minhas amiguinhas e eu não consegui lembrar. E eu lembro que quando acabou aquele culto, eu saí correndo para o banheiro e eu chorei, porque eu fiquei tão decepcionada comigo mesmo. E eu comecei a acreditar naquilo que o diabo já falava. Porque às vezes a gente para os nossos filhos, a gente às vezes fala assim, ó menino, deixa de ser burro. Ó menino, você está parecendo retardado, hein? A gente tem mania, ó menino, que esse menino faz cada coisa estúpida. E a gente começa, sem ver, a gente começa a implantar dentro da cabeça da criança que a criança é burra, que a criança... A gente vai fazer isso. Professora, eu lembro que uma professora me chamou de burra. Eu lembro que eu falava demais, e ela falou assim, você é burra porque você fala demais. E eu lembro que eu tive que sentar no canto, e na época, imagina, eu estava em 3rd grade, eu lembro que a professora fazia a gente colocar aquele chapéu de burrinho, e tive que sentar no canto e colocar o chapéu, para que todo mundo que entrasse na sala soubesse que eu era burra, e depois eu só mas por que ela está? Porque ela é burra, porque ela fala muito.
E eu lembro que a professora falou isso. E depois eu falo, e eu lembro que, eu realmente, gente, eu falo demais, né? Mas não sou burra. Mas, como sendo criança, eu lembro uma vez que a professora mandou um bilhete para minha mãe, que era para minha mãe ir na escola, porque eu falava demais. E a minha mãe, na hora que eu cheguei em casa com o bilhete, a minha mãe, antes de ler o bilhete, a minha mãe já falou, se a sua professora quer que eu vá na escola porque você fala demais, fala para ela que eu já sei e eu não vou. Aí eu cheguei na escola no dia seguinte e eu falei, repeti. Só que com isso, o que foi as palavras que a professora tinha me falado? Você é burra porque você fala demais. Aí a minha mãe me falou que eu falava demais. Aí eu falei assim, então deve ser verdade que eu sou burra porque eu falo demais. Porque criança é assim, criança vai assimilando uma coisa na outra, na hora que você vê, a criança já... E eu fui por muito tempo. O dia que eu lembro que eu esqueci a letra, eu falei, eu não posso cantar porque eu sou burra. Eu esqueço, eu falo demais, eu não presto atenção na aula e tudo. Aí eu falei para mim mesmo, nunca mais eu vou falar, nem vou cantar, nunca mais. Eu não quero nem pensar em público. Eu lembro na escola, se a professora chamava para ler uma coisa na frente, esquece, eu não lia. Eu não lia. Eu falei assim, vocês vão ter que me dar bomba, mas eu não leio. E eu não lia. Aí foi passando os anos e tudo na escola. Eu lembro que a primeira vez que eu voltei a cantar na igreja, foi porque o PJ me empurrou para cantar com ele, mas foi só fazendo a segunda voz. Aí eu pude esconder atrás dele. E o tanto que eu comecei a reparar, por muito tempo ele brigava comigo. Ele falou assim, Mara, você canta, que tinha uma música que eu cantava, Reaviva, Senhor, a tua igreja. Essa música, eu já tinha cantado ela umas 50 mil vezes, porque o pastor da igreja que eu era, o pastor amava essa música e sempre fazia cantar essa música. A irmã canta essa música, a irmã canta essa música. Aí eu cantava, mas toda vez que eu ia cantar, eu levava a letra. E ele um dia ele falou assim, Mara, você canta essa música. Ele falou assim, eu vejo você canta ela no chuveiro, você canta ela dormindo, você canta ela... Você canta, tu canta, por que você leva a letra? E eu comecei a meditar nisso. Eu falei assim, gente, realmente, eu falei assim, essa música eu sei ela. E até hoje, se eu for cantar, é mania de trazer a letra comigo. E ele fala assim, você não pode ficar presa à letra, você tem que se liberar e deixar Deus fazer o que Deus quiser fazer. Só que eu fui entender que aquilo era um fracasso, uma lembrança de um fracasso do passado. Foi ali que Deus começou a ministrar o meu coração. Simara, esse fracasso que você teve, o diabo permitiu ele quis te atingir a sua alma. Porque quando o inimigo, ele proporciona uma coisa para nos atingir, é precisamente ali que o Senhor tem. É ali que vai culminar o nosso ministério. Eu falei isso para o PJ esses dias. Que ele falou assim, muitas vezes ele na escola, ele fala que para ele era difícil quando a professora fazia a didática. Como é que fala? Didática. Que ele falou para ele, ditar. Ele tinha que escrever, ele fala que ele é um fracasso. Que ele, em vez, às vezes, do B, ele põe o V, ele troca umas letrinhas, né? O Thiaguinho está rindo, que o Thiaguinho faz a mesma coisa. Eu já conversei com ele no MSN, e ele faz a mesma coisa, aí troca as letras. Mas, devido a isso, ele colocou na cabeça dele que não pode escrever. Só que ele, de um tempo para cá, Deus está sempre incomodando ele. E falando no coração dele, você vai escrever um livro. E ele mesmo começa a rir. Porque ele fala assim, eu escrever um livro? E aí ele brincou até, ele falou assim, não, eu posso até gravar falando, mas outra pessoa vai ter que escrever. Aí eu virei para ele e falei assim, amor, você pode até pensar assim, você até pode fugir disso, mas eu acredito que o seu ministério vai culminar em cima quando você escrever esse livro. O seu ministério, o auge do seu ministério vai ser aí. E ele ficou me olhando assim, achou engraçado. Eu falei, porque senão o inimigo não tinha tentado te frustrar nessa área. O inimigo já sabe o que é que Deus, as palavras de vitória que Deus já liberou no céu. E quando uma oposição começa a vir, você pode saber que você está indo exatamente no caminho certo. É precisamente ali que Deus está querendo te direcionar. Para quem me conhecia da igreja de onde eu era, eu não falava nada nem em público. O máximo que eu falava, eu já contei isso para os jovens, Pai, Senhor, igreja. E abaixava o microfone, porque antes de cantar me dava uma crise de arroto, de tão nervosa que eu ficava. Eu antes de cantar, ficava arrotando. E eu lembro que a líder do louvor, ela ria as gargalhadas, ela achava engraçada. Ela falou assim, Simara, mas o que é isso? Eu falei, gente, eu não sei, é nervosismo, eu começo a ficar nervosa, começa a sair uns arrotos. Falei, se eu arrotar na hora do agudo. E eu ficava nervosa com isso, mas era o meu sistema nervoso devido àquele fracasso. Eu tinha um pavor, falei, gente, já pensou eu dar aquele, meu Deus, e eu falei assim, ia acabar.
E o pastor de onde eu era não tinha um senso do humor igual o nosso PJ, né? Falei, pronto, eu vou me queimar de vez. Aí eu tinha medo, sinceramente. Aí eu lembro que quando eu comecei a dirigir louvor uma vez ou outra lá, mas foi porque, tipo assim, eu fui jogada no fogo, né? Todo mundo saiu, uns saíram da igreja, saíram do ministério. E eu lembro que não tinha mais ninguém, não teve como, me jogaram no fogo cruzado. Aí eu lembro que eu comecei a dirigir, mas mesmo assim eu dirigi o quê? Uma vez no mês e fugia da raia, não queria de jeito nenhum. Eu falei assim, não, tudo bem. E eu lembro que quando o pessoal voltou, o pessoal que tinha saído voltou, o pastor falou assim, minha irmã, a gente então agora o pessoal voltou, não precisa mais de você. E eu lembro que aquilo veio como uma facada novamente, você está vendo? Você só estava tampando o buraco, mas você não é chamada. Você não foi chamada para isso. E aquilo ali veio só para quê? Para vir alimentar mais uma vez. Está vendo, senhora? Você é burra, nem dirigir louvor você consegue dirigir isso, a sonsa. E é o que eu falei para o PJ, eu sou muito crítica, né? Tipo assim, eu olho e não, a pessoa consegue fazer melhor e tal, você consegue tal. Mas comigo eu sou 3 vezes pior. Comigo, misericórdia. Eu sempre fui mais, não, você está vendo? Você não consegue, eu tinha que fazer melhor do que os outros, senão eu não fazia. Porque eu não aceitava, porque logo vinha aquele sentimento de não conseguir. Né? E é isso o que eu estou querendo levar você a entender, é que muitas vezes é exatamente isso que o inimigo faz com a gente. Aonde existia um fracasso na nossa vida, ele vira e torna, roda, ele joga aquele mesmo fracasso. A coisa às vezes muda um pouquinho, né? A situação muda. Porque antes era só de falar Pai Senhor, para mim era crise. Aí depois foi de dirigir louvor. Agora dirigir louvor eu já não estou ficando nervosa, já não está dando crise de arroto. Então agora às vezes é para pregar. Não. Aí muda a situação um pouquinho, só que o inimigo joga sempre a mesma coisa. Você não consegue. Se eu chegar lá na frente, você vai esquecer o que você vai falar. E depois todo mundo vai ficar te olhando. Você vai ficar olhando para os outros. E você não vai conseguir fazer. Só que eu agradeço a Deus pela geração eleita. Sabe por que eu agradeço? Porque desde que a gente chegou aqui, nós temos visto tantos ministérios brotando aqui dentro dessa igreja. Ai, eu não vou chorar. E até a coragem de conseguir pregar para mim foi um milagre. A primeira vez que eu subi na frente. A primeira vez que eu preguei, eu achei engraçado, o pessoal não gravou a primeira. Só que na hora que eu estava pregando, eu reparei que toda hora eu falava, sabe, 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 sabe. E eu estava pregando e eu, ai meu Deus, para de falar sabe, mas o sabe toda hora vinha. E eu falei assim, pronto, eu falei assim, será que mais alguém reparou? Mas aí eu comecei a ver o ministério de vários irmãos também brotando dentro da igreja, né? E é o que a gente fala, nós estamos todo mundo crescendo junto. E eu comecei a reparar que todo mundo também tinha umas manias. E eu falei assim, gente, mas eu ficava tão feliz, nosso irmão está pregando, que bênção e tal. Igual o Davi falou que o dia que ele pregou, que ele ficou balançando tanto com o irmão, perguntou o que fez. Oi? Perguntou se ele ia fazer mágica, porque ele mexia tanta mão. Aí, na hora que ele me contou, eu fiquei tão brava, eu falei, essa devia ter falado para o irmão, assim, eu estava tentando fazer você sumir, sou antipático. Aí o Davi começou a rir, eu falei, oh meu Deus, lá vai aquela personalidade brava surgindo. E eu falei assim, gente, que coisa engraçada. Aí eu lembro o dia que a Cel pregou, que a Cel ficou me falando, nossa, que nervosismo, que ela também fala sabe, né? Aí eu acho que ela falou, sabe. E quando ela terminou, eu fiquei tão feliz. Eu falei, Céu, foi uma bênção. Aí eu abracei ela e falei, nós duas falamos sabe. Eu falei, o povo saiu sabendo. Eu falei, acabou. Mesmo se não sabe mais nada, mas sabe, ele sabe. Aí eu comecei a rir. Eu falei, gente, que bom que Deus proporcionou a gente uma igreja onde nós estamos podendo crescer. Sem medo de religiosidade, né? Aquela coisa que a gente muitas vezes fala, a gente fala, geração eleita, nós somos uma família. Em família não tem problema. Igual o Zequinha, minha esposa pergunta se eu oro e tal, uns 20% eu oro. Gente, para muitos lugares, igreja religiosa, não pode falar isso no púlpito, misericórdia, sermão não está no espírito. Gente, por amor de Deus, pé no chão. Com todo um pé no chão. Não existe isso, nós estamos em família. Em família, acontecem essas coisas. Às vezes, a gente para igual o Davi. Oh, meu Deus, eu esqueci o que o Rogério falou para eu falar. Gente, não é possível. Todo mundo aqui nasceu sabendo tudo. Só depois da pregação do sabe, né? Mas
A gente isso é normal, isso é natural. E é isso que Deus mais falou no meu coração. Simara, eu já proporcionei a todos que eu tenha juntado a geração. Eu estou dando a oportunidade deles, em família, conseguirem entrar nos seus propósitos. Porque aqui foi uma coisa que eu acho mais linda. O pessoal que a gente não julga uns aos outros. A gente não fica apontando os erros uns dos outros. A gente acha engraçado. Eu lembro que um dia que a Gisela foi ministrar o louvor, que ela falou uma coisa que eu ri as gargalhadas. Eu falei, gente, muito engraçado. Ela olhou para mim, ela ficou toda perdida. Eu falei assim, gente, I love it, porque isso é a Gisela. Ela é ela. E eu acho que não tem nada pior do que a gente querer ministrar a palavra de Deus ou dirigir louvor, fazer alguma coisa, a gente sendo o que a gente não é, na verdade. Porque as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. As coisas estão claras diante de Deus. O problema que acontece, muitos de nós fomos tão machucados no passado e muitos de nós, infelizmente, às vezes fomos em igrejas ou viemos de igrejas em que nós não pudemos ser nós, quem eu sou. Eu não posso ir na frente e falar, porque se eu falar uai sou, o pastor vai achar ruim. Gente, por amor de Deus, se você fala uai sou, fala. Deus sabe que você fala uai sou. Não tem problema, é o seu jeito de falar, é o seu jeito de ser. O problema é que muitas vezes, a gente tenta imitar, porque os nossos fracassos, ninguém pode ver que eu fico nervosa, ou ninguém... Gente, quem não fica nervoso aí, por amor de Deus, levanta a mão, porque eu tenho que ir para a escola, eu tenho que aprender com você. Até o Pide, eu lembro que quando começou a geração, ele agora já não está fazendo tanto, mas quando começou a igreja, se você reparasse, ele alisava a gravata assim o tempo todo pregando. Ficava fazendo assim, eu falei, gente, mas a gravata dele já está reta, lisa, não tem mais. Aí que eu comecei a me tocar, eu falei, sabe o que é? Isso é nervosismo. É nervosismo. Eu já vi pastor estar pregando e com a caneta. Eu falei assim, gente, isso está me incomodando. Eu estou tentando ouvir a pregação. Gente, mas isso é natural, o nervosismo. E eu acredito que nessa noite as pessoas que estão aqui são quem Deus queria trazer aqui. Deus queria dizer, sabe uma coisa, minha filha? Não é um bicho de 7 cabeças trabalhar para Deus. Não é algo fora assim desse mundo. Não é algo assim que você não vai conseguir alcançar. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Se não fosse Jesus ter vindo, nenhum de nós podia falar nada, fazer nada. É a misericórdia e a graça de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, nós não podemos aceitar o que o inimigo fala, né? Porque quando a gente aceita, a gente está dando lugar ao diabo. Agora eu vou voltar aqui para a mensagem, porque o tempo está avançando. O primeiro, deixa eu voltar lá para ver se vocês prestaram atenção. Ready? Qual foi o primeiro? Uhul, vamos sair aprendendo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, o passado não existe, amém? Amém. Segundo foi manter a nossa mente nas coisas que vêm do alto. Muito bem. O terceiro foi não dá lugar ao diabo, nem em pensamento. E é engraçado que tem até uma historinha que o Pide já contou do dono e do camelo. O camelo estava andando no deserto e na hora de dormir o camelo, dá assim umas 2 da manhã, o camelo... Aí o dono, o que foi? Aí o camelo, eu estou com frio, posso colocar só meu narizinho dentro da tenda? Aí o dono, pode. Aí deu umas 4 da manhã, o camelo... Aí o dono, o que foi? Que está muito frio, deixa eu só colocar minha cabeça e o meu pescoço? Pode. Aí deu umas 6 da manhã, o que foi? Aí ele, deixa eu colocar minhas patinhas também que eu estou com frio. Aí deixou. Resumindo, de manhã o camelo estava dentro e o dono estava fora. O diabo é do mesmo jeito. Ele vai colocando um pensamento pitiquinho, né, pequenininho, e a gente vai dando lugar. Na hora que a gente vê, ele já está controlando a nossa vida, o nosso propósito, e nós já não estamos com controle nenhum da situação, a gente já não sabe para onde que está indo, e já não conseguimos entender que nós temos um propósito. E aí frustra os planos de Deus. 4º ponto, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente através da palavra. Então, o que é que isso quer dizer? Nós temos que tirar as informações negativas. E não sou burra, não sou estúpida. E se eu falo muito, eu vou usar isso para o Senhor. Tudo isso a gente tem que começar a reverter. E a gente tem que começar a implantar o quê? A palavra de Deus.
Agora, quando eu falar, não vou falar besteira, eu vou falar o que a palavra de Deus está falando. Então, aí você já evita muita coisa, né? Mas é assim, nós temos que entender, não vou conformar com o mundo e vou renovar a minha mente. Isso vai me ajudar a entrar no meu propósito. Quinto, em Gálatas 6:9, que é um dos pontos que eu acho muito importante. A palavra de Deus diz, não desamine, na hora certa você vai colher. Não desanime, na hora certa você vai alcançar os propósitos de Deus. Se você fracassar hoje, levanta. Não acabou. Vamos correr para frente. Muitos não gostam daquela música, né? Tropeça aqui, ou cai acolá. Mesmo, logo levanta e começa a cantar. Porque, porque crente não pode tropeçar e cair. Gente, mentira, nós tropeçamos. Nós tropeçamos. Enquanto nós estamos, né, na nossa casca, na nossa pele, nessa carne que é pecaminosa, nós vamos tropeçar. Agora, o importante é levantar novamente e começar a andar. Se você hoje falhou, não conseguiu, hoje eu dei lugar, meu Deus, a lembrança do passado eu não vou conseguir, meu Deus, pronto, acabou, nunca mais eu vou pregar porque o pastor me convidou e dessa vez eu não fui, então acabou. Não, na próxima vez você aceita e você vai. Você segue em frente, não para aí. Eu sei que hoje, né, eu estava tendo notando, falei assim, Mara, que coisa engraçada, né, o culto da intercessão e você vai falar sobre propósito e não viver de acordo com os fracassos do passado. Só que é uma coisa que nós temos que entender, que os fracassos do passado também limitam a nossa vida de oração. Porque a gente, por exemplo, quantos de nós já começamos a orar sobre uma coisa e depois a gente desfaleceu, né, cansou. Não deu resultado, aí a gente desanima, não vou parar. Não. Se a gente não tiver a persistência, nós não vamos conseguir viver também uma vida de oração contínua. Nós não vamos conseguir lutar pelo que Deus tem na nossa vida. E se você não orar, você não vai conseguir entrar no propósito de Deus também para a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que oração é a comunhão que a gente tem com Deus. Oração é uma comunhão diária que nós temos para compartilhar com Deus o que está no nosso coração. A gente ouvir de Deus também. Então, a gente tem que ter uma vida de oração para que a gente também não viva uma vida de fraqueza. A gente não seja um alvo fácil para o inimigo de toda hora bombardear a nossa mente com os fracassos do passado. Nós temos que estar estruturados e fortalecidos na palavra de Deus. Aquele que intercede, eu anotei aqui, esse ganha e ele conquista no reino espiritual. Ele não vai viver mais das fraquezas do passado. Então, nessa noite, eu quero convocar vocês. Eu quero convocar a mim mesma, a gente persistir mais. Não desanime. Não aconteceu hoje, mas amanhã vai acontecer. Vai acontecer. Não desista dos seus sonhos. Você sonha um dia em pregar, continua sonhando, vai se preparando, a sua hora vai chegar. Você sonha em cantar, e uma irmã da igreja falou assim, nossa, o meu sonho é, na hora que eu cantar, assim, pum, a presença de Deus baixar e pessoas sendo curadas. Eu falei, amém, irmã, então continua nesse sonho. Faça por onde, né? As coisas não são um passo de mágica. Você tem que conquistar, você tem que lutar. A própria palavra diz que o reino das trevas é tomada à força. Se a gente ficar desfalecendo, a gente não vai conseguir alcançar o nosso propósito. E mais, o último versículo dessa noite que eu quero compartilhar é em Filipenses 4:13, que é muito simples, e eu sei que todo mundo deve conhecer ele, que é, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, irmão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso alcançar meus propósitos, eu posso alcançar meus sonhos, porque Deus não te fez um Zé Ninguém. Antes mesmo que você fosse formar, a Bíblia diz que antes da gente ser formado no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha nos escolhido. Ele já tinha determinado um plano, um propósito para as nossas vidas. Então, irmãos, não desistam. Saiba que Deus tem um plano lindo para a vida de cada um de nós. E quando o pastor começar a falar assim, você é uma pessoa com propósito, você nasceu com propósito, entenda, isso é para você. Isso é para você. Nessa noite eu quero convidar todos a se colocar de pé. Quero que você olhe para dentro de você nesse momento. Olhe para dentro de você e comece a fazer uma análise no seu coração e na sua vida. O que é que tem limitado você de alcançar os propósitos de Deus?
O que é que tem te limitado de entrar nos propósitos de Deus? Talvez foi algum trauma, talvez foi palavras que foram proferidas a você, talvez é uma voz de condenação na sua mente constante, que toda vez que você vai tentar fazer algo para Deus, o diabo fala que você não é digno, você não é capaz, que você não vale nada, porque você ainda tem esse problema e esse... Coloca tudo isso diante de Deus. Hoje eu te convido a colocar isso diante do altar do Senhor. E o Senhor vai ministrar na sua vida. Se alguém quiser receber oração, você pode vir à frente. Pastor Júnior vai estar orando sobre você. Mas começa a detectar. Eu acredito que hoje, Deus quer que você detecte exatamente o que está te esgotando. O que está minando a sua crença. O que está minando você de acreditar que o propósito de Deus vai se realizar na sua vida. O que está roubando a energia. Porque é igual um celular. Às vezes a gente coloca o celular para carregar de noite. Da meio-dia ele já está descarregado. Alguma coisa está errado. Está um defeito. Isso é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Se você acorda um dia achando eu posso, eu vou ganhar o mundo, eu vou evangelizar, eu vou fazer, eu vou superar. Mas o dia depois ou horas depois você acha que você não consegue. Alguma coisa está te roubando. Alguma coisa está roubando as suas energias, está roubando a sua força, está roubando o seu sonho. E nessa noite você, diante da presença de Deus, você vai dar um basta. Você vai falar, Senhor, eu quero entrar nos propósitos que Tu tens para mim. Eu quero, Senhor, que Tu sares as lembranças do meu passado, as lembranças dos meus fracassos, Senhor. O meu passado não vai determinar o meu futuro. Irmão, fecha seus olhos. Olhe para dentro de si nesse momento. É o seu momento com Deus. Amém? Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos. Porque, Senhor, nós vemos os teus cuidados, Senhor, nessa noite. Através dessa palavra, Senhor, que Tu estás nos levando, Senhor, a ver o que pode estar minando, Senhor, a nossa fé. O que pode estar roubando, Senhor, os nossos sonhos. O que pode estar nos desviando, Senhor, dos Teus propósitos. Nessa noite, Senhor, nós colocamos os nossos corações diante de Ti. E pedimos, Senhor, que Tu possas vir com Teu bálsamo, sarar as lembranças do passado. Senhor, como Moisés conseguiu, Senhor, vencer as lembranças do seu passado, do seu fracasso, nós também queremos vencer. Como o rei Davi, Senhor, que conseguiu chegar a ser um homem segundo o Teu coração. Nós queremos chegar a ser, Senhor. Nós queremos persistir. Senhor, como Pedro, Senhor, que pôde entender, Senhor, que o seu fracasso não iria determinar o seu futuro. Senhor, ao ser cheio do Espírito Santo, ó Pai, a Tua palavra diz que Pedro, Senhor, pregou e 3.000 almas, Senhor Pai. 3.000 almas, Senhor Pai, vieram a Te aceitar. 3.000 almas, Senhor Pai, pôde ser acrescentada à Tua igreja, Senhor. Senhor, tudo isso pode acontecer, Senhor, porque eles conseguiram superar e viver, Senhor, com a lembrança do passado. Eles conseguiram ver um fracasso como um fragmento, como uma memória, Senhor, como um copo de água e não como o oceano inteiro. Senhor, que hoje possamos sair daqui, Senhor, com os nossos olhos, Senhor Pai, no oceano, com os nossos olhos na plenitude da vida que Tu tens para nós. Senhor, ajuda-nos, Senhor Pai, a manter os nossos olhos em Ti, a manter os nossos olhos nas coisas que vêm do alto. Senhor, nós precisamos de Ti nessa noite, porque entendemos, Senhor Pai, que nós precisamos ter persistência para poder alcançar os propósitos que Tu tens. Senhor, que nós não podemos desfalecer. Oh, Senhor, nesse culto de intercessão, eu Te peço, fortaleça os Teus intercessores, que eles possam persistir. Senhor Pai, porque o reino das trevas é tomado, é a força. Senhor Pai, nós Te louvamos, Senhor Pai, porque Tu nos deste a arma da oração, onde nós podemos entrar, Senhor Pai, nas regiões espirituais, Senhor, e lutar, Senhor Pai, pelas nossas bênçãos, onde podemos tomar posse da nossa vitória, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor Pai, que nessa noite possa ser uma noite de refrigério, de força, Senhor, de novos ânimos, Senhor Pai, ao Teu povo. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Ícaro, volta essa música que estava passando.
coração. Deus está sarando minha vida nessa noite. Sei que há pessoas que estão sendo curadas agora. Eu sei que você tem muito desejos, vontade de executar a obra de Deus. Eu sei que você tem grandes sonhos ministeriais. Eu sei que Deus tem um chamado especial para cada um que está aqui nesse lugar. Mas talvez tenha alguma coisa que está te prendendo, que está te amarrando. Foi exatamente essa palavra que Deus está te dando. Talvez é o complexo de inferioridade, talvez é a palavra negativa, talvez é o pecado, talvez é algo que está te prendendo. Nessa noite Deus quer liberar essas correntes dos seus braços, das suas pernas. Quer liberar o seu coração de toda a amargura do passado. Deus quer te trazer hoje numa dimensão em dizer a você, olha, ainda há muita coisa para executar. Se você está passando, eu creio que esse livro vai sair em nome de Jesus. Eu creio que aquilo que Deus tem, se é o seu ministério, sai do seu lugar. Eu quero orar por você, porque nessa noite é uma noite de quebra de cadeias. Sei que há agentes aqui dentro que está limitando você mesmo. Sai do seu lugar. Os propósitos de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Fique em pé aqui. Eu quero impor as mãos sobre você nesta noite. Essas cadeias não vão te prender mais. Talvez foi um fracasso, uma palavra negativa dos seus pais. Talvez foi uma palavra negativa do seu professor. Talvez alguém disse para você que você é burro, que você não vai chegar a lugar nenhum. Nessa noite nós vamos transformar essas palavras. Vamos dizer a você, você nasceu com o propósito de Deus na sua vida. Pastor, eu fracassei, eu pequei, eu errei. Pastor, eu caí, Deus confiou em mim o ministério e eu caí, Deus, será que pastor, eu passei por um divórcio. Muitas pessoas pensam que o divórcio você não vai ter mais jeito, que não vai ter mais jeito de trabalhar, é mentira do diabo, foi um fracasso. Deus ainda tem bênção para você. Pastor, eu perdi um namorado, eu caí, eu fracassei. Deus está falando, a vida ainda não acabou, ainda há muita coisa para executar na sua vida. Há muita coisa para Deus fazer, não pare por aí, porque os propósitos ainda estão à frente. Pastor, eu passei por isso. Irmãos, olha, a palavra de Deus diz, se acabou a vida, vamos nos matar e ir embora. Deus diz ainda, há muita coisa para executar. Um divórcio não é tudo na sua vida. Eu não sei por que Deus está me levando. Eu quero dizer a você, Deus pode te levantar ainda. Deus pode dizer a você, ainda há preparação para a sua vida. Não acabou a batalha na sua vida ainda. Oh, Jesus, levante as suas mãos, deixa essa canção ministrar na sua vida nessa hora. Deus vai sarando, vai sarando. Mas hoje Deus me levou a um lugar e me fez acreditar que os meus sonhos estão vivos. Escute bem de Deus para você. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar. Levante as suas mãos e receba essa palavra. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão. Deus fala para você, nunca deixe ninguém te dizer que você não é capaz, porque você saiba que você é capaz, você é capaz. Creia nos sonhos de Deus. Eu quero ministrar sobre a tua vida. E crucifiquei aquela da Ludmila dos sonhos também. Coloca para mim. Levante a sua mão. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Tem gente que está sendo restaurado aqui. Jovem, não acabou ainda aquilo que Deus tem para ti, filha. Ainda não acabou. Não olhe o seu fracasso. Deus ainda tem os sonhos para a sua vida. Não olhe o seu fracasso. Olhe o seu futuro. Olhe o seu futuro que Deus agora, Pai, eu em nome de Jesus. Eu imponho a mão sobre essa jovem. Declaro a Deus uma restauração completa desses sonhos agora. Pastora Simara, que Deus, mostra a ela, Senhor, que ainda há uma caminhada toda grande para ela. E que ainda o melhor Tu tens preparado. Não deixe, Senhor, não deixe. Nessa hora eu lhe peço uma unção poderosa. Yes.
Yes, Espírito está tocando. Toca, Senhor. Toca. Matar os teus sonhos, sufocando teu coração. Se lançaram você numa cova. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a. Não desista, não desista, não desista, não pare de. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia. E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui neste lugar e Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia. Aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Levante as mãos, irmão. Deus está restaurando aqui. Senhor Deus, restaura em nome de Jesus. Restaura em nome de Jesus. Ele não olha